do céu para sua vida. No programa Hamilton Espíndola, é hora do maior arquiteto do universo falar conosco. Oferecimento: arquiteta Daiane Freitas, 993333853. Pensou em reforma ou construir? Fale com Daiane Freitas, 993333853. Agora, vamos ouvir Deus falar conosco. Amém, graças a Deus. Então é uma alegria muito grande estar aqui hoje para compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Quero convidar quem tem em mãos a palavra de Deus, ou quem não tiver também que possa estar ouvindo, a leitura que nós vamos fazer aqui em Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Essa passagem é uma passagem bastante interessante, é uma passagem que eu gosto bastante dela. Ela dá abertura no Sermão da Montanha, onde Cristo vem ensinar vários ensinamentos importantíssimos acerca da nossa caminhada cristã. E aqui, como nós já estamos falando do Comep, o nosso tema Reino de Deus, é uma passagem que já nos aponta acerca desse tema. Quando nós vemos aqui no versículo 3 e no 10, nós vemos os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nos 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É interessante como é colocado o versículo 3 e o 10 nessa promessa, porque diz, é o reino dos céus. É uma indicação no presente. É uma indicação que já está mostrando que o reino é chegado. Enquanto que os versículos 4 a 9, as promessas vêm num sentido futuro. Serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia. Isso nos mostra como acontece com o reino de Deus. Inclusive, como é colocado aqui, o reino dos céus, o reino que vem dos céus, foi chegado a nós através de Cristo. Então ele já está presente em nosso meio, mas ainda há promessas que irão se consolidar futuramente. Hoje nós vivemos o reino espiritual de Cristo, mas futuramente nós viveremos o reino físico, o reino presente de Deus em nosso meio. Nós poderemos ver esse reino presente. Então é interessante como é colocado aqui nessa parte. Passando por essas promessas, nós vemos primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito. O que indica nessa primeira categoria, nesse primeiro quesito? Uma dependência total de Cristo. Como nós devemos depender dele, como nós devemos nos entregar totalmente a ele, para viver a vontade dele realmente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Sobre isso, é interessante nós irmos lá para 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Quando diz bem-aventurados que choram porque serão consolados, é essa tristeza, esse choro, essa tristeza que nos leva de volta para Deus, que nos faz caminhar para o arrependimento, que nos faz viver uma vida devocional totalmente entregue para Ele. Haverá consolo para aqueles que se arrependem e voltem para Cristo, para aqueles que desejam viver esse reino que está presente em nosso meio. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Aqueles que confiam também no sentido de humildade, de entregar o seu caminho, de aceitar o propósito de Deus, estarão vivendo o propósito dele aqui na terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Aqui por si só já diz fome e sede por aquilo que vem de Deus. Desejo pela justiça de Deus. Vontade de viver aquilo que ele traz. Vontade de viver essa justiça, essa busca. Quando eu tenho fome, quando eu tenho sede, o que eu faço? Eu me alimento. Quando eu tenho sede, eu busco água. Quando eu tenho fome, eu procuro algo para me alimentar. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu busco a justiça de Deus. Eu busco aquilo que tem nele. Eu vivencio realmente a promessa que ele tem para que nós possamos nos encontrar com ele. E continua, bem-aventurados os misericordiosos. É um relacionamento com o próximo. Aqui já diz também como eu tenho que me relacionar enquanto pessoa, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo. Eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, dedicação íntima, genuína. E essa questão aqui é uma questão que pega muito em nós. Os limpos de coração.
Enquanto eu me dedico a Deus, eu não posso me dedicar do exterior para fora. Eu não posso realmente buscar a Deus só por aparência. Tem que ser no íntimo, tem que ser com o coração puro, uma adoração verdadeira. A adoração ao Senhor, ela começa no nosso interior, aquilo que nós temos. Então nós devemos buscar aquilo que é dele de forma genuína, inteira, com intenção de adorar, não somente para que outros vejam aquilo em nós. Os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, reconciliadores, imitadores de Cristo, aqueles responsáveis por trazer a paz realmente, por trazer aquilo que vem de Deus, trazer o reino de Deus de forma pacífica entre todos. Nós não podemos ser aqueles por quem chega dissensões, nós não podemos ser aqueles que venham dividir o reino de Deus, nós devemos ser aqueles que pacificam, que unem, para que o reino possa crescer através da nossa vida, através daquilo que Deus quer nos usar. Encerra dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Não é aquela perseguição que a pessoa se sente perseguida e fala: eu estou sendo perseguido. Não. Perseguição por causa da justiça. Uma perseguição por viver o evangelho. Uma perseguição por viver o reino de Deus genuinamente em nosso meio. E o que é interessante de olhar acima de tudo isso aqui, eu costumo até brincar que as bem-aventuranças, as promessas que estão nas bem-aventuranças, não são um menu que eu vou escolher aqui e falar: eu quero justiça, então vou ter fome e sede. Eu quero ser consolado, então eu vou chorar. Não é um menu que eu escolho a promessa e vou viver aquilo para receber aquela promessa. É interessante como é colocado: inicia e termina com o reino de Deus. A primeira promessa deles é o reino dos céus. A última promessa deles é o reino dos céus. Essas promessas são para aqueles que vivenciam, praticam, estão dentro do reino de Deus. Então não é algo que eu faço para receber essa promessa, mas essas promessas são uma consequência daqueles que escolhem levar uma vida de mansidão, de retidão, de pureza de coração, de entrega, de vivenciar aquilo que Deus tem para cada um de nós, de vivenciar essa promessa. Nós devemos buscar todas essas características, não esperando algo em troca, mas porque o Senhor já veio, porque o reino dele é real, porque ele já se manifestou em nosso meio. Nós vivemos servindo a Cristo. Ele já nos entregou, nós temos essa promessa, a salvação já nos foi dada, nós temos acesso ao Pai, ele é o nosso mediador. Nós esperamos o quê? Esperamos a plenitude da promessa, quando ela vai se cumprir integralmente, quando ele vier na segunda vinda para nos buscar, para nos arrebatar. Essa é a nossa esperança. Enquanto isso, que nós vivamos o reino espiritual que já está no presente, que nós vivamos aquilo que ele já nos entregou, que nós já vivamos essa promessa. Não vamos abrir mão. O mundo hoje tem tentado tirar de nós essas características. O mundo hoje vem tentar tirar de nós todos os princípios do reino de Deus. Mas nós, enquanto cristãos, nós devemos nos identificar dessa forma. Até estava brincando aqui, questão de Goianápolis e tal. Vocês me conhecem como goianapolinas porque moro naquela cidade, talvez o meu jeito, alguma coisa assim. Todo mundo conhece um carioca quando vê, todo mundo conhece um goiano quando vê. Todo mundo tem que conhecer um membro do reino de Deus quando vê. Todo mundo tem que conhecer um cristão genuíno quando vê. Então nós devemos viver assim, aguardando a plenitude, aguardando a presença do reino de Deus presencialmente, mas vivendo o reino espiritual que já nos foi entregue. Vivendo aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Para que só assim nós possamos viver essas duas promessas de início e de fim. Deles é o reino dos céus na sua plenitude integramente com Deus. Nós possamos ser salvos. Porque a salvação ele já nos concedeu o método. Basta que eu me arrependa, que eu viva, que eu me dedique de coração limpo, de coração puro, de coração inteiro diante da sua presença. Hora de falar com Deus. Pai amado, nesse momento eu peço ao Senhor, Pai amado, eu te apresento agora a vida de cada um que está ouvindo, ó Pai querido, essa palavra, e também daqueles que não tiveram acesso. Meu Deus amado, que nós possamos, ó Pai querido, viver o Teu reino, viver a Tua promessa, viver, ó Pai amado, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Meu Deus amado, que o desejo, ó Pai querido, pela Tua presença possa ser algo que venha nos incendiar,
possa ser algo, Pai querido, que venha queimar em nossos corações, que nós possamos nos dedicar inteiramente, ó Pai querido, para viver a Tua promessa. Meu Deus amado, venha alcançar os corações. Meu Deus querido, nesse propósito, eu já apresento ao Senhor este congresso que está chegando. Meu Deus amado, eu te peço já que venha quebrantar os corações de cada um que vai participar. Meu Deus amado, eu já te peço que venha estar preparando o ambiente, meu Deus amado, porque nós entendemos esse chamado. Nós queremos viver o Teu propósito, nós queremos viver o Teu reino, que nós possamos, ó Pai querido, ser capacitados para continuar vivendo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, vivendo o Teu propósito, e que a Tua palavra possa alcançar aqueles que ainda necessitam, para que todos possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço agora em nome de Jesus. Amém. Jesus, aos Teus pés aqui estou. O que eu poderia te oferecer por tudo que Tu és?